Olá, gente, tudo bem? Agora nós já vamos para Gênesis 23, onde a gente vai ver a morte de Sara. Então, bora continuar essa leitura bíblica maravilhosa e ver essa revelação de Deus através da sua palavra. Então, vamos ver essa narrativa que vai falar da morte da Sara. Sara, a esposa de Abraão, mãe de Isaac. Ela viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é em Hebron, lá em Canaã. Canaã é a terra prometida. Então, realmente, eles migraram e foram para Canaã. Abraão foi lamentar e chorar por ela. A gente tem que entender que Sara e Abraão, eles tinham uma ligação, eles tinham um pacto, eles tinham uma aliança. O casamento, gente, não tem a ver, ele revela a Deus mostrando essa aliança inquebrável. Então, Abraão, ele chegou a ter um filho com Agar, mas não foi um filho da promessa, um filho dentro da aliança. E ali, imagina a mulher estável que saiu com ele, que deu suporte, auxiliou ele a vida toda, e ela acabou de morrer. Então ele lamentou, chorou e depois ele tomou uma decisão. Abraão deixou ali o corpo da mulher e foi falar com os hititas. Lembra, gente, que Abraão era nômade, ele não tinha residência fixa, ele ficava peregrinando. E ele estava ali naquela terra que Deus prometeu para ele, com uma extensão fixa, que é onde está hoje a terra de Israel, com limites fixos. E ele estava andando, Deus tinha pedido para ele perambular, peregrinar por ali, em toda a extensão, porque aquela terra era a terra que ele ia dar para a parentela dele. E aí, nesse local, ele era apenas um estrangeiro. Só que ele queria uma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar minha mulher. E responderam os hititas. Imagina também assim que nessa fase existia uma diferença muito grande de como é que era a negociação. Então a negociação era uma negociação como se fosse comunitária. Se a comunidade falar que aquela terra é de alguém, aquela terra passa a ser de alguém. Não existia escrituras, não existia nada de contrato, não existia cartório. Então sempre eram praças públicas, eram acordos feitos diante de uma comunidade, onde aquela comunidade estabelecia se aquilo ali era direito ou não. Então ele pediu a terra, né? E os hititas responderam: ouça-me, Senhor, o Senhor é príncipe de Deus em nosso meio. Eles reconhecem que Abraão era filho de Deus, era príncipe de Deus, ele era diferente, então ele reconhece a realeza. Imagina, gente, a gente viver tão próximo de Deus que as pessoas reconheçam nos nossos valores, na nossa forma de agir, na nossa forma de ser, que a gente pertence a uma outra cultura, a um outro reino. Então você vai ver Abimeleque confirmando que ele era um príncipe de Deus. Você vai ver os hititas, você vai ver ali toda a região de Canaã olhando para Abraão e falando: os valores dele não são igual a nossos. Ele representa algo muito importante, que é Deus. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós se recusará a ceder-lhe sua sepultura para que enterre sua mulher. Então, assim, ele foi pedir uma autorização comunitária porque ele queria um local, ele queria comprar. E as pessoas falaram: não, não precisa comprar não, você pode enterrar, eu te cedo. Ceder, gente, é diferente de vender. Então, a partir do momento que eu tenho uma terra ali, eu deixo de ser peregrino, eu deixo de ser estrangeiro. Então, uma coisa é ele pertencer, um pedaço de terra pertencer a ele. Outra coisa é a pessoa ceder um campo para que a pessoa enterre a mulher. Abraão levantou-se e curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disseram: já que me dão permissão de sepultar a mulher, então já que eles estão olhando com bons olhos, né, peço que interceda por mim junto a Éfron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda uma caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Então ele queria comprar.
peça que ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês. Então, ele queria ser dono da terra. Efron, o hitita, estava no meio do seu povo e respondeu, sendo ouvido a todos os hititas que já tinham vindo à porta da cidade: Não, meu senhor. Ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que está nela. Cedo-os na presença do meu povo. Sepulte sua mulher. Ele falou, não precisa comprar. Vai ser meu, mas eu te cedo. Então você pode sepultar, não precisa comprar para mim. De mim. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efron, sendo ouvido por todos: Ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo. Então, Abraão, ele estava convicto, ele queria comprar, ele queria ter posse de uma terra naquela região. Aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Efron respondeu a Abraão: Ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre eu e você? Sepulte a sua mulher. Gente, 400 peças de prata era um preço astronômico, era um absurdo. É como se ele tivesse falado que essa caneta ele venderia por 500 mil reais, assim. Eu tô exagerando, mas tipo, ele valorizou demais o território. O que parece que está acontecendo aí? Eles são uma sociedade, né, fechada, uma comunidade dos hititas, e aquela região é tudo dele, aquele espaço de terra é todo deles. Abraão quer comprar, ele não quer usar, porque para usar, ceder e o corpo decompor, e ele não precisava pagar nada. Mas Abraão queria dizer que tinha uma posse, uma propriedade ali no local, e que aquela terra de Canaã é como se estivesse firmando um marco, né? Ele pertencia à família de Abraão. E para que eles usassem a terra, não te cobra nada. Mas para você ser dono dessa terra, o preço é astronômico. Então, ele pediu um valor muito mais alto que o mercado para que vendesse, para ver se ele realmente estava interessado, né? Porque se ele quisesse pagar esse preço é porque ele estava realmente muito interessado. Abraão, na hora, já concordou. Pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente. Assim, a partir de agora, Abraão tem uma propriedade em Canaã. Olha. Assim, o campo de Efron em Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores da divisa do campo foi transferido, a partir de agora, de Abraão, como sua propriedade diante dos hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que se conta em Hebron, a terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para a sepultura. Gente, é tão importante essa história, porque vocês têm que entender o seguinte. Isso é Moisés contando a história dos patriarcas, e ele vai contando como os patriarcas dele andaram com Deus, como os patriarcas dele, por que Deus salvou eles do Egito, por que Deus abriu o Mar Vermelho, quem que é esse Deus que é fumaça, né, escondendo do sol durante o dia e é fogo à noite iluminando o caminho. E aí ele começa a contar a história de Abraão, mas ele começa a dizer também que nesse lugar que eles estão indo, porque eles estão indo para a terra de Canaã, para a terra prometida, eles já estão inculcando no desejo dos israelenses o desejo daquela terra. Então, aquela terra é deles por direito. Então, é uma terra prometida para os pais deles. E eles estão migrando. E vai mostrando a história de por que eles foram presos pelo egípcio. Que o próprio Deus disse que ia ficar 400 anos escravos. E aí, agora, ele mostra que judicialmente, por um preço exorbitante, o Abraão comprou também uma propriedade naquela terra. Então, aquela terra vai se construindo esse desejo, gente, dessa terra ser dos descendentes de Abraão por direito. Muito da briga de Israel, né, com aquela terra, por que eles não saem da terra? É porque eles
eles acreditam no direito que a própria Bíblia dá daquele pedaço de terra ser deles. Foi Deus que deu. Então, quando a gente acredita que Deus deu como herança, que a palavra de Deus diz que lá é a terra de Israel, é a terra do povo de Abraão, a gente entende por que para eles é tão importante aquele pedaço de terra. É como se fosse assim, é para fazer a vontade de Deus. E aí a gente começa voltando para a esposa, para um relato do Gênesis 24, mostrando uma esposa para Isaac. Parece, assim, por que ele já não sai ali? Porque a gente foi apresentada, a filha de Naor fez um spoiler da Rebeca. E por que já não começou contando a história? Por que foi contar a história de Sara e da primeira compra da propriedade? E para depois ir para a esposa de Isaac. E a gente vai ver esse relato e vai ver como o autor está querendo mostrar para a gente o quanto Abraão ele amava Sara e o quanto para ele só fazia sentido firmar um local fixo se tivesse Sara ali. Então ele comprou, a primeira vez que ele viu o desejo de comprar uma terra foi quando foi para colocar o corpo de Sara. Vamos ver. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure ao Senhor, Deus do céu e da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas do cananeu, no meio das quais estou vivendo. O que acontece? Esse negócio, põe a mão debaixo da minha coxa, né? É uma coisa muito estranha, mas é um hábito da época, é um costume da época. É como se fosse assim, vamos fazer um pacto de sangue. Fura seu dedo que eu vou furar o meu. Ou senão, quando é criança, cospe a sua mão que eu vou cuspir na minha, né? É uma coisa, é estranho ler, mas é como se fosse, vamos fazer um comprometimento formal. Coloca a mão aqui e eu quero que você me jure formalmente uma coisa. E a primeira coisa que ele pediu é: não case o Isaac com as mulheres cananeias. Eu não quero que os cananeus influenciem negativamente o Isaac. O Isaac é filho de uma promessa, é filho dessa semente que nossa população está esperando. É filho, é através dele que vai vir o Messias. Então não é para trazer nem casar ele com as mulheres cananeias. E ele pede para ir a minha terra e buscará entre meus parentes uma mulher para meu filho Isaac. Gente, os parentes. Lembra que Sara é irmã de Abraão por parte de pai? Os parentes dele são de onde veio Sara. Sara foi essa esposa que influenciou e auxiliou ele durante toda a vida. Nenhum deles eram convertidos, nem Abraão era convertido, eles todos são politeístas, tanto que quando você vai ver mais para frente, as filhas, né, Lia e Raquel, vocês vão ver, elas roubam os ídolos do pai quando elas vão embora com Jacó. Então você vai ver que é uma família cheia de defeitos, cheias de dificuldades, politeísta. Então não é porque elas eram crentes que Abraão pediu para buscar de lá, mas era porque Sara tinha representado o papel feminino muito bem. Então ela foi uma auxiliar idônea, ela foi firme, ela peregrinou com ele o tempo todo, ela teve com ele ali em adoração com Deus e ela era essa estrutura, entendeu? E ele queria para Isaac uma mulher que parecesse com Sara, que viesse dessa linhagem. Por isso que é importante entender esse relato, e é importante entender que enquanto Sara estava com ele não precisava de propriedade nenhuma. A partir do momento que Sara morreu, que Sara foi embora, ele precisou de um campo. E a partir do momento que Sara foi embora, ele viu a necessidade de encontrar para o Isaac uma mulher que fosse parecido com Sara, que fosse firme, que fosse sábia, que tivesse discernimento espiritual, que pudesse ser uma auxiliadora idônea e os dois juntos se tornar essa fortaleza. Porque tem um ditado assim, o homem realmente é o líder, mas diz que
por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. E a gente vai vendo nos relatos da igreja, você vai vendo nos relatos das mulheres, né, da igreja, você vai vendo que Calvino, né, Lutero, eles tiveram no casamento uma auxiliar idônea. É muito lindo ver o ministério de cada mulher e o ministério de cada homem diferentes, né? O homem cabeça, a mulher auxiliar, mas era isso que Abraão queria para Isaac. Então, uma mulher parecida com Sara. E o servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, deve então levar seu filho de volta à terra onde vieste? Aí o Abraão já desesperou: cuidado, não deixe o meu filho voltar lá. O que acontece? O plano de Deus era nessa terra. Existia um plano de Deus onde vai vir, né, o filho, tem uma semente, e ele falou assim, ó, eu vou te dar uma descendência e eu vou te dar uma terra, e através dessa descendência, nessa terra, todas as pessoas do mundo seriam abençoadas. Cristo, gente, nasceu no lugar exato que ele deveria nascer. Toda a escritura diz que Cristo veio para comprovar, né, as escrituras, né? Ele que veio para terminar essa lei. Então, a escritura, ela mostra onde Cristo nasce. Ela mostra que era de Nazaré, que ia nascer lá em Belém. Ela mostra que ia para o Egito, ela mostra que ia retornar do Egito. Então o Antigo Testamento, ele é todo sobre Cristo. E ele tinha que nascer ali, naquela região. Então não podia, Isaac era para ficar nessa terra prometida. Então de modo algum, pelo amor de Deus, Cristo tem que vir, não deixa meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal e me prometeu sob juramento que minha descendência daria essa terra e enviará seu anjo diante de você para que lhe traga uma mulher do meu filho. Então ele falou, não é lá, é aqui, e é ele que vai trazer essa mulher. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou que iria cumprir a palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também o que tinha de melhor do seu senhor. Então o que tinha de melhor ele foi levando como presente e partiu para buscar uma esposa para Abraão, para Isaac, parecida com Sara, com a mãe dele. Partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade onde Naor era nome tanto do vô, né, quanto do tio. Então, lá onde Naor tinha morado, ele chegou para buscar essa esposa para o Isaac. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dai-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Então, primeiro, ele procurou em Deus, né? Ele falou, Deus do meu senhor Abraão, esse Deus que está com ele, seja bondoso, nos ajude a encontrar a mulher para Isaac. E aí ele conversa e fala, como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo da cidade estão para vir tirar água. Concede que a mulher que eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja esta a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foi bondoso com o Senhor. Gente, parece que ele estava fazendo como se fosse assim, ó, jogando a esmo, né? Senhor, a mulher que aparecer de amarela, a mulher que aparecer de homem, que seja de vermelho, né? Não, esse servo foi extremamente sábio. O que ele estava pedindo para Deus? Que se aparecesse uma mulher que fosse generosa e gentil a ponto de oferecer água para ele na hora que ele pedisse. Então a maioria das pessoas, gente, estão com o coração fechado. A maioria das pessoas não se importa. A maioria das pessoas estão preocupadas mais com elas. Estão, ai, o sol quente, ai, meus camelos, ai, meus carneiros, ai, meu pai. Então, uma mulher que
tem a capacidade de olhar para o outro, de querer matar a sede do outro, mas mais do que isso, vocês têm ideia tanto que camelo bebe água, eles são feitos para ficar no deserto, ele estava cheio de camelo, 10, para ela tirar a água, para servir para 10 camelos, essa mulher não tinha preguiça nenhuma, a compaixão e o amor dela era 10 mil vezes maior do que a preguiça, tipo assim, ela não tinha preguiça. Então ele pediu uma mulher trabalhadeira, uma mulher gentil, uma mulher generosa. Qual que é o risco, gente, da gente achar uma mulher dessa no caminho? É pequeno. Então é engraçado que esse servo, ele pediu para Deus que na hora que chegar uma mulher com compaixão, sem preguiça, trabalhadora, capaz de olhar para ele, que ela seja a esposa do Isaac, que seja essa mulher que encontre. Quando a gente vai educar nossos filhos sobre como encontrar, né, os esposos, as esposas, os companheiros, né? Eu tenho o Henrique, eu sempre falo com ele. Uma das coisas que tem que ver é isso, né? Então, a mulher que for generosa com os outros, a mulher que for estável, a mulher que não tiver preguiça, que for temente a Deus, é essa mulher. Então, não pense que isso aqui é um jogo aleatório, do tipo, uma pessoa na hora que eu falar que eu tô com sede, me dá água, e falar que também vai tirar a água e dar para os meus camelos, eram 10 camelos. É essa que seja a mulher, seja a que você escolheu para o meu servo Isaac. Então ele estava pedindo só o que toda boa mãe quer. Ô Senhor, manda uma mulher dessa para o meu filho. Em nome de Jesus. Antes que ele terminasse de orar, olha como nosso Deus é maravilhoso, ele responde. Surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, filho de Naor, que era irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era bonita, então não precisava ser bonita, mas ela era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela, então mostra beleza, mostra pureza. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-lhe ao encontro dela e disse: Por favor, me dê um pouco de água do seu cântaro. E ela disse: Beba, meu Senhor. Oh, Senhor maravilhoso. Você nos conserve generosos. Disse ela e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: Tirarei água para os seus camelos. Já ia ser bom, né? Mas ela falou: até saciá-los. Não é um pouco de água. Ela estava disposta a cansar para que aqueles camelos tivessem saciedade. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para os camelos. Sem nada dizer, o homem observava atentamente. Então ele não chegou e falou: Meu Deus, você é a resposta às orações. Não, ele ainda observou, ficou de olho, abriu o olho e falou: Não, essa mulher é boa. Nossa, essa mulher é generosa. Nossa, ela não tem preguiça. Será que é ela? Então ele ainda, antes de tirar a conclusão, ele estava observando para ver se Deus tinha coroado ou não coroado com êxito da missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro. Então, assim, ele nem sabia quem ela era. Mas só dela ser generosa, Deus sempre retribui, gente. Viver oferecendo. Quem ganha mais é quem dá, porque nós fomos feitos para servir. O maior no reino dos céus é quem serve. Quem está angustiado com as próprias emoções, preocupado mais com o seu umbigo, ele não tem capacidade de olhar para o outro. O que a gente está mostrando aqui é uma mulher com capacidade de servir e um servo sábio, com discernimento espiritual, com capacidade de ser generoso. Então ele foi lá e deu um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de 120 gramas. Então encheu de ouro ela e perguntou: De quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. E ele já falou: Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, irmão de Abraão.
Ainda era exatamente da família. Nosso Deus faz isso, tem hora que a gente nem acredita. Temos bastante palha e forragem e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração, falou: Meu Deus, esse Deus é demais ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Gente, nosso Deus é esse Deus pessoal. Ele é conhecido como Deus de Abraão, mas o servo de Abraão tinha pessoalidade, né? Era pessoal. Através já de Abraão, ele conheceu o Deus vivo e ele confiou no Deus vivo. E ele falou: Meu Deus, quanto a mim o Senhor me conduziu. Que a gente possa dar tanto com Deus, que todas as pessoas ao nosso redor possam conhecer esse Deus verdadeiro, esse Deus bom, esse Deus benigno, esse Deus que não poupou seu único filho para que a gente pudesse ser justificado e passasse a conhecer Ele. Então, esse é nosso Deus. É um Deus que dá sabedoria, que dá discernimento, que nos conduz. Bora orar? Senhor Deus, obrigada pela sua palavra. Obrigada pela Bíblia. Obrigada por o Senhor nos conduzir, por o Senhor nos preparar nesse caminho. Senhor, que esse texto ajude as pessoas quando forem fazer as parcerias do casamento, que façam elas entenderem o que é aliança, que seu palavra seja uma palavra que purifica, que nos dê sabedoria para ensinar nossos filhos como casar. Senhor, que o Senhor nos transforme em pessoas que possam agir também igual Rebeca, importando com outros, não se cansando e se esforçando ao máximo para dar água até saciar. Que a gente possa jorrar a água, que é seu Espírito Santo através do nosso coração, até saciar, até saciar. Em nome de Jesus, amém, amém.